Biologia, primeira série, capítulo 9, gravando. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Todo mundo trancado em casa direitinho? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje a gente vai falar do capítulo 9, que é o capítulo que fala a respeito de tecido epitelial e fala um pouquinho também a respeito da pele humana. Não esqueçam, peguem o livro para acompanhar e principalmente para marcar as dúvidas. Bom, em relação à formação dos tecidos, os primeiros eucariontes eram unicelulares. A partir deles, os coanoflagelados começaram a se associar e formar colônias. Esse foi considerado o primeiro passo para a multicelularidade. Aqui nós temos a imagem onde a gente consegue ver esses coanoflagelados se associando e formando essas colônias. Uma coisa importante quando a gente vai falar também em relação à formação dos tecidos é a respeito das células tronco. Essas células são as responsáveis pela capacidade de diferenciação celular e, consequentemente, formação dos diferentes tecidos. As células chamadas de totipotentes são aquelas que originam todos os tecidos, anexos embrionários e placenta. As células tronco pluripotentes são aquelas que formam todos os tecidos, exceto anexos embrionários e placenta. E as células tronco multipotentes são aquelas que originam tecido de mesma origem, ou seja, elas são células tronco de um determinado tecido e elas formam novas células desse mesmo tecido, elas originam novas células desse mesmo tecido. Então, a diferenciação celular é a responsável por formar todos os diferentes tipos de tecidos. No corpo humano, são 4 tipos básicos de tecidos: epiteliais, conjuntivos, musculares e tecido nervoso. Nós, então, vamos começar falando do tecido epitelial. Lembrando que esse tecido epitelial, ele tem uma classificação em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Então, nós primeiro iremos falar do tecido epitelial de revestimento. Esse tecido tem a função de proteger a superfície corporal, revestir os vasos sanguíneos, cavidades corporais e sistemas respiratório, digestório, urinário e genital. São constituídos por células poliédricas justapostas. Repara que está grifado porque é uma característica importante do tecido epitelial. O que significa justapostas? Elas são muito unidas entre si. Isso forma um tecido muito firme, graças a essa forte união entre essas células. Essa justaposição, ela acontece graças à presença das junções intercelulares, que são as estruturas entre as células. Então, são estruturas que estão na membrana plasmática de células adjacentes e contribuem para essa justaposição. Quais são essas junções? Junções fechadas, que são a zônula de oclusão, serve para vedar o espaço entre as células. Junções aderentes, zona de aderência, que aproxima muito as duas células. Desmossomos e hemidesmossomos, que também têm a função de aderência, ou seja, aproximam bastante as duas células para que elas fiquem bem coesas. E junções abertas, que são as junções comunicantes, que têm a função de permitir a passagem de moléculas diretamente do interior de uma célula para o interior de outra célula. O tecido epitelial de revestimento, ele tem pouca matriz intercelular, então quase não existe substância entre essas células e ele é avascularizado, ele não tem irrigação sanguínea. O contato do tecido epitelial com o tecido conjuntivo
ele forma uma estrutura que é chamada de membrana basal. Então, quando a gente fala em membrana basal, a gente está falando da região do tecido epitelial que faz contato com o tecido conjuntivo que está logo abaixo. Na célula, a gente consegue também identificar dois polos. O polo basal, que é o contato com essas lâminas da membrana basal, e o polo apical, que é a parte superficial dessa célula. No polo apical, nós podemos encontrar especializações, como, por exemplo, cílios e microvilosidades. Aqui nós temos algumas imagens. Essa imagem aqui mostra pra gente as junções intercelulares, então a zona de oclusão, que faz a vedação, a junção aderente, que aproxima as células, os desmossomos, que também aproximam as células, e as junções comunicantes, que formam como se fosse um pequeno canal por onde uma molécula passa do interior de uma célula para o interior de outra célula. Observa que aqui nós temos também os M-desmossomos que fixam a célula epitelial à sua lâmina basal. Então, eles estão somente do lado voltado para o tecido epitelial. Aqui nós temos uma micrografia do tecido epitelial de revestimento, que é essa região roxa, mais escura aqui em cima. Logo abaixo, o tecido conjuntivo sobre o qual o tecido epitelial se apoia. Nessas outras duas imagens, a gente observa duas especializações no polo apical das células epiteliais. Aqui nós vemos os cílios e aqui nós observamos as microvilosidades. Quanto à classificação, esse tecido epitelial ele pode ser classificado quanto ao número de camadas celulares e quanto à forma dessas células. Pelo número de camadas celulares, eles podem ser simples ou então uniestratificado, quando eles têm uma camada só, por exemplo, aqui na imagem, o simples escamoso. Estratificado, quando eles têm duas ou mais camadas, como a gente observa nessa imagem aqui de baixo. E eles podem ser pseudoestratificados. Eles têm uma única camada, mas eles parecem ter mais de uma camada. Isso acontece devido à posição diferente dos núcleos. Então, aqui a gente tem um pseudoestratificado. A classificação também pode ocorrer quanto à forma dessas células. Ele pode ser prismático, cilíndrico ou colunar quando as células são alongadas, como a gente observa nessa imagem aqui. Pode ser escamoso ou pavimentoso quando essas células são achatadas, como a gente observa nessa imagem. Ele pode ser cúbico, quando essas células são quadradinhas, em formato de cubo, como a gente observa aqui. E eles podem ser de transição, quando essas células vão mudando de formato conforme as camadas vão sendo formadas. Então, aqui a gente tem o epitélio de transição. Em relação à pele humana, vamos prestar atenção que são muitas informações importantes. Ela recobre toda a superfície corporal e ela é formada por uma porção epitelial, que é chamado de epiderme, e uma porção conjuntiva chamada de derme. Então, preste atenção que quando a gente fala de pele, a gente está falando de uma estrutura formada por dois tecidos diferentes. Tecido epitelial, que forma a epiderme. Tecido conjuntivo, que forma a derme. A hipoderme é uma camada adiposa que não faz parte da pele. Ela fica associada à pele, então ela está próxima, está bem junto, mas não é uma estrutura que faça parte da pele. Na epiderme existem alguns tipos de células que são queratinócitos, as células que produzem queratina
melanócito, as células que produzem melanina. Queratina é uma proteína que está presente, por exemplo, nos nossos cabelos, na formação dos desmossomos. A melanina é a proteína que dá coloração à pele. Existem as células de Langerhans, que são células que fazem a defesa desse tecido epitelial. E as células de Merkel, que são as células que permitem que a gente perceba os estímulos. Então, quando uma pessoa toca na sua pele, no seu braço, por exemplo, você sente e essa percepção ocorre graças às células de Merkel. Na epiderme existem 5 camadas. Então, observa que, na ordem como nós estamos vendo aqui, a gente está começando pela mais profunda e chegando à mais superficial. Então, mais profundamente, existe a camada basal, que é onde ocorre a formação de novas células epidérmicas. É uma camada onde ocorrem muitas mitoses para que essas células se formem. Acima dela tem a camada espinhosa, que é onde começam a serem formados os desmossomos. Nessa camada, a gente começa a observar o início da característica de coesão dessas células. Acima existe a camada granulosa. Essa camada ela é repleta de grânulos e esses grânulos eles têm proteínas queratina e lipídios. Acima, a camada lúcida, que é uma camada onde o núcleo dessas células e as organelas começam a ser degradados, ou seja, eles começam a morrer. E, por fim, a camada superficial, que é a camada córnea, que é a camada formada por células mortas, onde há o acúmulo de queratina. Então, essa camada que nós temos acesso, por exemplo, quando você passa a mão no seu braço, você está tocando a camada córnea da sua epiderme. Aqui nós temos algumas imagens. Aqui a gente vê uma ilustração da pele. Então, você vê superficialmente e mais fininha a epiderme, mais profunda e mais espessa a derme. E associada a essa pele, você vê amarelinha aqui embaixo, o tecido subcutâneo ou a hipoderme. Aqui a gente tem uma micrografia onde a gente consegue observar essas 5 camadas da epiderme. Camada mais superficial, a camada córnea, abaixo dela a camada lúcida, abaixo a camada granulosa. Repara que você vê vários pontinhos nessa camada granulosa por conta dos grânulos. Abaixo dela a camada espinhosa e a mais profunda a camada basal. Aqui nós temos alguns exemplos, algumas imagens das células da epiderme. Células de Langerhans, ela tem mais ou menos esse formato, que é a célula que atua na defesa. Melanócito, que é a célula que produz melanina, ele apresenta essas projeções, do seu citoplasma. Aqui, um queratinócito, que é a célula que produz a queratina. E aqui nós temos a célula de Merkel. Essa célula de Merkel, repara uma informação importante, ela fica associada a uma terminação nervosa. É por isso que ela propicia para a gente a percepção de estímulos. Em relação à derme, a gente tem as seguintes características. Ela se situa abaixo da epiderme, Então, ela é a camada mais profunda da pele. Lembrando que ela é formada por tecido conjuntivo. Ela apresenta as papilas dérmicas, que são saliências, são projeções, na verdade, que penetram na epiderme e servem para que tanto epiderme quanto derme fiquem bem unidas, bem próximas. A derme ela tem 2 camadas apenas. A camada papilar, que é a camada mais superficial, que é a camada que faz o contato da derme com a epiderme, e é exatamente a camada que forma essas papilas dérmicas. E a camada reticular, que é a camada mais profunda,
que é uma camada também mais espessa, que apresenta fibras elásticas e fibras colágenas. Informação importante: a derme apresenta vasos sanguíneos, nervos, glândulas e folículo piloso. Então, observa como a epiderme não tem vasos sanguíneos, as células da epiderme recebem nutrientes e recebem oxigênio através das células dérmicas, que é o local onde esses vasos sanguíneos estão presentes, ok? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver a epiderme superficial e a derme mais profunda. Repara que a derme forma essas saliências que parecem dedos, e essas saliências são exatamente as papilas que fazem a união de epiderme com derme. Nessa imagem aqui do outro lado, a gente também vê a epiderme superficialmente e vemos a derme mais profunda. A parte superior da derme é a camada papilar e a parte mais profunda, que é uma parte mais espessa, a camada reticular. Além da função de revestimento, o tecido epitelial ele também tem a classificação de glandular, porque é a parte do tecido epitelial que origina as glândulas, ou seja, é o tipo de tecido epitelial que apresenta células especializadas em secreção de moléculas. As glândulas, elas se formam a partir de epitélios de revestimento, cujas células se proliferam e invadem o tecido conjuntivo subjacente. O que significa isso? Observa essa imagem aqui. Aqui em rosa nós vemos um epitélio de revestimento. As células desse epitélio de revestimento, elas começam a se proliferar. Então, forma aqui um agrupamentozinho de células. Essa proliferação continua e esse agrupamento de células aumenta. A partir desse aglomerado de células que se formou a partir da proliferação dessas células de revestimento, aqui é que a glândula vai se formar, vai se diferenciar. Então, esse aglomerado vai ocorrer aqui a diferenciação dessas células e a partir dessa diferenciação a glândula vai se formar. Então, tudo começou a partir da proliferação de células do tecido epitelial de revestimento. Aqui nós temos uma micrografia que mostra, desse lado, glândulas sebáceas e desse lado, glândulas sudoríparas, ou seja, glândulas que produzem o suor e glândulas que produzem uma secreção lipídica gordurosa. Então, quando você passa a mão ao lado do seu nariz, você sente essa substância gordurosa produzida pelas glândulas sebáceas. A classificação também existe e é em relação ao número de células ou a origem, né, dessas glândulas. Então, quanto ao número de células, as glândulas podem ser unicelulares ou multicelulares. A maior parte da glândula é multicelular, então quase todas as glândulas são multicelulares, né? Mas existe um tipo de glândula que é unicelular, que é a célula caliciforme, que é uma célula que produz muco. Ela está presente, por exemplo, na traqueia, no intestino. Então, essa célula produz muco e ela é considerada como uma glândula unicelular. A classificação quanto à origem diz que essas glândulas elas podem ser exócrinas, endócrinas ou mistas. Elas são exócrinas quando existe um duto de comunicação
com o epitélio de revestimento. O que é isso? Vamos voltar aqui só para vocês verem. Observa nessa imagem que a parte da glândula é essa parte amarelinha que você está vendo aqui embaixo. E essa parte rosa forma um duto, que é um duto que permite a comunicação da glândula com o epitélio de revestimento. Quando as glândulas apresentam esse duto, elas são chamadas de exócrinas. Isso significa que elas lançam a sua secreção para fora do corpo, ou então para uma cavidade corporal. Alguns exemplos: glândulas salivares, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas lacrimais, glândulas mamárias, ok? Elas são endócrinas quando elas perdem esse duto, então elas não apresentam mais esse duto. Isso significa que a secreção delas é lançada para a corrente sanguínea. Nesse caso, nós temos as glândulas que produzem hormônios. Então, aqui nós temos exemplos: hipófise, glândula pineal, glândula tireoidea, paratireoideas e suprarrenais. E temos também glândulas que são chamadas de mistas, que são glândulas que apresentam tanto o comportamento exócrino quanto o comportamento endócrino. Ou seja, tanto elas produzem secreções que são eliminadas, quanto elas produzem secreções que vão para a corrente sanguínea. O exemplo que nós temos é o pâncreas. A parte exócrina do pâncreas é a parte que produz o suco pancreático. O suco pancreático, ele é lançado para fora do pâncreas, por isso, parte exócrina. A parte endócrina do pâncreas é a parte que produz os hormônios insulina e glucagon, que são lançados na corrente sanguínea. Aqui nós temos imagens com os exemplos. Então, aqui em cima, observa, glândula exócrina. A glândula está aqui embaixo, a parte que faz a secreção, né, da substância. E aqui existe o duto de comunicação. Isso significa que a secreção que foi produzida aqui consegue ser eliminada. Aqui uma glândula endócrina. Então, as glândulas elas estão aqui, ó, em azul, e o que tem perto delas são capilares sanguíneos, para onde esses hormônios são lançados, ok? Aqui nós temos uma micrografia que mostra pra gente aqui uma glândula sebácea, aqui tem uma glândula sebácea, aqui tem uma outra glândula sebácea. Essa glândula sebácea, ela está associada a um folículo piloso. Então, essa partezinha mais compridinha que você está vendo aqui na imagem é um folículo piloso, né? Onde você vê a formação do pelo. Então, duas glândulas sebáceas associadas aqui ao folículo piloso. E aqui nós vemos várias glândulas sudoríparas. Então, cada bolinha dessas que vocês estão observando aqui é uma parte da glândula sudorípara, ok? Nessa ilustração é só para a gente ver, ó, a glândula sudorípara, ela está aqui, ela forma esse emaranhado, né? E ela tem a comunicação com o tecido de revestimento. E aqui nós estamos vendo a glândula sebácea, ela fica lateralmente associada ao folículo piloso. Nessa imagem a gente tem uma micrografia de uma glândula unicelular, que é a célula caliciforme. Então observa que são essas células aqui que vocês estão observando em rosa. Esse conteúdo rosa é o conteúdo do interior da célula, que é exatamente o muco que é produzido por essas células e que é eliminado delas. As glândulas exócrinas também podem ser classificadas quanto à quantidade de dutos, quanto à forma da porção secretora e quanto à eliminação da secreção. Então, essas glândulas exócrinas, elas são simples quando elas têm um único duto, como essa primeira imagem.
ou elas são compostas quando esse duto se ramifica, como nós observamos aqui na segunda imagem. Em relação à porção secretora, ela é chamada de acinosa quando ela tem uma morfologia semelhante a um cacho de uva, como é essa daqui. Ou ela pode ser tubular quando ela forma tubos alongados, como a gente vê nessa imagem aqui. Em relação à eliminação da secreção, ela vai ser chamada de merócrina quando ela elimina apenas a secreção. Então, a secreção é eliminada de dentro da célula e somente a secreção é que é eliminada de dentro da glândula. Ela vai ser chamada de apócrina quando ela elimina a secreção, mas ela também elimina a porção apical da célula secretora. Então, essa secreção, ela, quando está sendo eliminada para o interior da glândula, junto com a secreção, a parte apical da célula é eliminada junto. Nesse caso, ela vai ser apócrina. E ela vai ser uma glândula holócrina quando a célula secretora morre para eliminar a secreção. Então, a célula secretora ela fica morta e misturada com a secreção. Nesse caso, ela é holócrina, ok? Gente, com isso a gente termina esse capítulo. Então, falamos das principais características do tecido epitelial e falamos a respeito da pele humana. Lembrando que as dúvidas que vocês tiverem, eu estou disponível no nosso horário de aula no Google Class para que vocês me perguntem, para que vocês esclareçam. E lá no Google Class a gente tem também o roteiro de aula, onde vocês terão as orientações das atividades que vocês vão precisar fazer, ok? No mais é isso, se cuidem, estudem e semana que vem a gente se encontra de novo. Beijo no coração.